Olá, criançada! Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a matéria de ciências, página 216. Como os ambientes se modificam? Gente, vocês, por favor, ignorem essas motos, porque hoje aqui, nesse bairro, parece que é Natal. Sabe? Natal, quando tá um monte de moto? Enfim. Como será que os ambientes se modificam? Nesta aula, você vai identificar alguns fatores capazes de modificar um ambiente. Uma floresta que virou um pasto, um lago que foi soterrado depois de um terremoto e uma cidade que foi arborizada. O que todos esses ambientes têm em comum? Eles foram bastante modificados. Todo o ambiente pode sofrer transformações, seja por ação do ser humano, seja de fenômenos naturais. Essas mudanças podem ser rápidas, como no caso de um terremoto, ou muito lentas, como no caso de uma montanha que pode levar milhões de anos para ser formada. Por causa de seu grande alcance e impacto, geralmente negativos, as alterações ambientais provocadas pelo ser humano são bem preocupantes. A Mata Atlântica, por exemplo, foi quase toda destruída. Inicialmente, o desmatamento predatório ocorreu para a retirada do pau-brasil, do qual os portugueses fabricavam corantes. Depois, para a plantação de cana-de-açúcar e extração de minerais. Então, olha só, antes da gente continuar, a gente tem essas duas imagens. Vamos lá para a página 217, que está a continuação. A todo momento, para construções de vilas e cidades. Além do desmatamento, a pesca excessiva e a poluição do ar, do solo e das águas também alteram e degradam os ambientes naturais. Por outro lado, a consciência de necessidade de preservação dos ambientes naturais vem crescendo. Com isso, vem também a criação de leis e medidas compensatórias, como o reflorestamento e a despoluição de rios por parte de governos e instituições. Então, olha só que interessante. Vamos ler aqui a legenda da primeira foto. Olha só a legenda. Cidade japonesa devastada pela onda de tsunami em 2011. A segunda foto. É comum o desmatamento na floresta amazônica para comercialização da madeira ou limpeza do terreno para a criação de gado ou plantação de soja. E a terceira imagem. O plantio de mudas é um dos procedimentos presentes no reflorestamento de áreas degradadas. Então, olha só que interessante. Quando a gente observa as imagens da página, a gente consegue identificar uma alteração nesse ambiente, seja por uma provocação da natureza, que é no caso do tsunami, quanto provocada pelo ser humano, que é o desmatamento. Também conseguimos observar como é importante esse efeito de impacto ambiental que nós conseguimos observar, tanto negativo, que é no caso do tsunami e do desmatamento, como em caso positivo, que é no caso do reflorestamento. Esses impactos, eles podem ser permanentes ou temporários, eles podem ser intensos ou leves. Enfim, existem várias denominações para esses impactos ambientais, tá bom? Quando a gente fala sobre o desmatamento da Mata Atlântica, nós conseguimos observar aqui nessa imagem, olha só, uma grande parte desmatada, né? Conseguimos observar também que
olha o que a Pro pegou. Eu peguei um mapa para mostrar para vocês o tamanho da Amazônia, por exemplo. A Amazônia é todo esse espaço aqui, olha só na legenda, verde, todo esse espaço verde. Era para ser plantadas e ter cultivado toda essa parte aqui. Porém, com esses impactos ambientais dos homens, com esse desmatamento, o mapa mudou bastante. Então, ele já teve diversos desmatamentos e reflorestamentos, mas a grande parte amarela, olha só, são áreas desmatadas, ok? São muito poucas as áreas que ainda não foram desmatadas, tá? Tirando isso, levando em conta as áreas que nunca sofreram o desmatamento, tá? Cerca, pelos dados, que apenas 7% da floresta amazônica ainda é original, ainda se encontra preservada, ok? Então, quem achar interessante esse assunto, pode pesquisar sobre o novo Código Florestal Brasileiro, tá bom? Que esse papel, ele fala sobre a preservação de nossos ambientes naturais, tá bom? Nossos ambientes naturais brasileiros. Voltando para o livro Atividades. Olha só. Antes da gente começar as atividades, a Pro pegou aqui para vocês uma informação adicional. A informação adicional que eu trouxe para vocês é sobre o termo reflorestamento. Ele designa para o plantio de árvores nativas em áreas que foram desmatadas, para acelerar sua recuperação ambiental. Então, ele é realmente um replantio, por exemplo, de árvores nativas, ok? Algumas mudas que são exóticas, que nós já observamos, elas não são sempre colocadas, ok? Porque ela não entra na prática do reflorestamento por conta que é apenas plantas nativas, assim acelera o plantio, ok? O termo também é aplicado na recuperação de ambientes naturais campestres, tá? Como o cerrado e a caatinga. Agora, nas atividades, nós iremos ver, além de terremotos, você consegue pensar em outros fenômenos naturais que causam modificações no ambiente? Quais? Então, o que pode acontecer, além de terremoto, para mudar o ambiente natural? Quem consegue pensar em algum fenômeno natural? 2. As modificações provocadas pelo ser humano são sempre prejudiciais aos ambientes naturais. O que você acha dessa afirmação? Então, o que vocês acham sobre o ser humano degradar os ambientes naturais? O que vocês acham sobre esse assunto, ok? Essa daqui foi as duas atividades para vocês fazerem. Lendo o mundo. Nesta aula, você vai ler uma crônica e saber que maneira a alteração ambiental pode afetar as pessoas. Leia a crônica narrativa sobre a infância de Ailton Krenak, indígena que presenciou a degradação do ambiente onde vivia com a sua família. Então, olha só ele aqui do lado. Ele cresceu e se tornou uma dos principais índios, dos principais líderes indígenas do Brasil. Ele luta pelos direitos dos povos indígenas. Com isso, vocês irão ler o texto, né? A crônica narrativa da página 218, terminando na página 219, e aí vocês farão a interpretação desse texto. Então, nós iremos trabalhar agora a interpretação de vocês, respondendo as perguntas da página 219, combinado? Então,
Essa daqui foi a atividade do dia de hoje. Vocês terão outras aulas no YouTube. Espanhol já colocou também. E até amanhã, ok? Então, façam essas atividades que nós observamos. Um super beijo e até amanhã.